O fígado, quando responsável aqui pelo metabolismo dos ácidos graxos, nós observamos que esse ácido graxo ele também pode ter diferentes destinos, desde síntese de lipídios no fígado, ou ocorre a beta-oxidação lá na matriz mitocondrial, né, gerando aqui então NADH, e também esse acetilcoenzima A, que é o produto final da beta-oxidação, vai entrar no ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons e, consequentemente, produção de ATP. Esse acetilcoenzima A, ele pode ser desviado para a produção de corpos cetônicos e esse liberado no sangue em condições de cetogênese. Esse acetil-CoA também é precursor da molécula de colesterol, que compõe sais biliares, né? Ou seja, a bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado para emulsificar as gorduras vindo da dieta, né? Da nossa alimentação. Esse colesterol, ele também é precursor de hormônios esteroides, né? Testosterona, estradiol, progesterona, hormônios sexuais, cortisol. Então, o colesterol vai ser liberado na corrente sanguínea e levado até as glândulas responsáveis por essa produção, no caso, as suprarrenais, responsáveis pela produção de cortisol, os testículos, né, as gônadas masculinas e femininas, responsáveis pela síntese de hormônios. O outro destino desse ácido graxo pode ser também a corrente sanguínea, como ele é liberado em ácido graxo, que não pode ser transportado livremente no sangue, então ele é transportado por uma proteína específica, a albumina, e aí ele vai até os tecidos que vão utilizar como combustível, por exemplo, o coração, os rins, enfim. Ou ele pode compor lipoproteínas plasmáticas, como a gente já estudou, o HDL, que é a lipoproteína de densidade alta, o LDL, que é a lipoproteína de densidade baixa, o VLDL, proteína de densidade muito baixa. Então, essas lipoproteínas são transportadas no sangue e têm como origem o hepatócito. E no metabolismo, tanto de carboidrato quanto de lipídios, nós temos uma proteína central, tá? Que é a AMPK, que é a proteína quinase dependente de AMP cíclico. Essa proteína, ela tem diversas funções, desde inibição quanto também de estímulo, né? Estimula ou inibe, dependendo da condição metabólica, em diferentes tecidos. Então, iniciando aqui, altas concentrações de AMP, que é adenosina monofosfato, essas altas concentrações, elas estimulam a função da AMPK. Por quê? Porque ela é uma proteína quinase dependente de AMP. Então, quando tem mais AMP, mais ativa ela vai estar. E consequentemente, essa depleção, tá? Ou seja, essa hidrólise do ATP, ela é com quanto mais ATP, né? Menos AMP. E vice-versa. Então, essa regulação é uma dependência. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, baixas concentrações de ATP também é o estímulo da MPK, tá? Então, aqui eu tenho uma relação entre quantidade de ATP com a AMP. Exercícios físicos também estimulam a atividade da MPK. Leptina e adiponectina, que são hormônios secretados lá pelo tecido adiposo, também estimulam a atividade da MPK. O sistema nervoso central também libera estímulos e a MPK também estimula
o sistema nervoso central, ou seja, o hipotálamo. O que a MPK faz? A MPK estimula o comportamento alimentar, que manda mensagem ao cérebro dizendo que é aquela sensação de fome, ou seja, para aumentar a ingestão de alimento porque está tendo aí um déficit calórico, está tendo uma necessidade de consumo de alimentos para a produção de energia. A MPK também vai estimular a oxidação dos ácidos graxos lá pelo músculo cardíaco, a captação de glicose e a glicólise, né? A degradação dessa molécula de glicose. Por quê? Porque são estímulos para obter energia. Se vocês observarem, é sempre no propósito de quebrar moléculas para obtenção de ATP, uma vez que a relação aqui entre eles, a gente tem baixa concentração de ATP. Ele também vai estimular o músculo esquelético a captar mais ácidos graxos, a ocorrer beta-oxidação, a ocorrer quebra da molécula de glicose para obtenção de ATP e biogênese mitocondrial, que é o que? Síntese de mais organelas mitocondriais, que é a responsável pela produção de ATP. Então, quanto mais mitocôndria, mais ATP eu vou estar gerando nesse músculo. E aí vamos destacar esses 3 órgãos o qual ela está inibindo nesse momento, que é o tecido adiposo. Então, aqui ela inibe a síntese de ácidos graxos, ou seja, não é um momento favorável para eu estar sintetizando gordura para armazenar, porque nesse momento eu estou mobilizando as minhas reservas. Ela também vai inibir a síntese de ácido graxo e de colesterol no fígado. Por quê? Porque essas gorduras elas estão sendo usadas como combustível nos músculos, tá? No cérebro, no coração, no músculo esquelético e possivelmente na produção de corpos cetônicos para ser enviado ao cérebro. E vai também inibir as células pancreáticas para secretar insulina, né? Então, uma vez que eu estou com uma privação aqui de moléculas energéticas, eu não vou liberar insulina para a corrente sanguínea. Então, esses processos, eles vão sendo processos que vão produzir ATP, tá? Então, o papel dessa proteína quinase é de regular o metabolismo do ATP. Então, quanto mais ADP, que é a adenosina difosfato, produzido nessas reações, vai ser convertido em AMP. E esse AMP é o que ativa a proteína quinase, né? Então, essa proporção entre ATP, ADP e AMP é algo que tem que ser bastante levado em consideração no momento de regulação metabólica. E no tecido adiposo, nós temos 2 tipos. Temos o tecido adiposo conhecido como branco e tecido adiposo marrom, tá? Qual é a diferença? O tecido adiposo branco, ele possui uma gotícula gigante que armazena lipídio, que armazena gordura, pouquíssimas mitocôndrias e o núcleo prensadinho aqui contra a membrana plasmática. É um tecido onde é rico em triacilglicerol, tá? E ele vai servir como reserva energética. Já o tecido marrom, ele é assim porque conhecido como marrom, porque ele tem muitas mitocôndrias e temos proteínas aqui mitocondriais que conferem essa cor. Então, nessa célula de gordura, eu tenho um núcleo mais centralizado, mais arredondado, tenho muitas mitocôndrias e, em compensação, eu tenho poucas gotículas, são pequenas gotículas que armazenam o triacilglicerol, tá? Então, nesse período onde vai ter muita captação de carboidrato, né, esse excesso de glicose, ele vai ser convertido em acetil-CoA e acetil-CoA vai ser convertido em ácido graxo, que vai ser esterificado ao glicerol, formando triacilglicerol, tá? E isso vai ser levado do fígado até o nosso tecido adiposo, tecido de reserva, tá? Já a gordura marrom, ela tem aqui
mostrar para vocês, a gordura marrom, em humanos, né, mamíferos, nascem com uma quantidade significativa desse tecido marrom que serve para a produção de calor, tá? Então, notem que é localizado nos órgãos vitais, né, para proteger esses órgãos contra hipotermia e também para proteger os vasos sanguíneos para que esse sangue ele leve os nutrientes necessários nesses primeiros anos, né, de vida. Com o tempo, o adulto vai, né, a pessoa vai crescendo, se tornando adulto, não é que vai perdendo literalmente a gordura, mas proporcionalmente essa gordura marrom ela vai ficando muito menor nos adultos. E por que que a gente tem esse tecido marrom? Por que que gera calor, né? Porque essa gordura marrom é o intuito dela, né, como uma função biológica, é a produção de calor. Isso ocorre devido a uma proteína chamada proteína desacopladora, tá? Essa proteína desacopladora, que é a termogenina, ela faz com que toda essa transferência de elétrons através da cadeia transportadora de elétrons, com o final que vem aquele retorno do ATP, né, pela ATP sintase e geração de ATP, ou seja, geração de energia, essa energia ela não vai ser transformada em ATP e sim dissipada em calor. Então, esse excesso dos hidrogênios que foram bombeados para o espaço intermembrana da matriz mitocondrial, e para quem não está lembrado, é a aula de cadeia transportadora de elétrons, né? Então, parte daquele pressuposto que vocês já sabem como ocorre essa transferência de prótons e o retorno desses prótons pela nossa proteína ATP sintase, esses prótons nas mitocôndrias dos adipócitos marrons, não vai ocorrer esse retorno somente pela ATP sintase, e sim pela proteína termogenina. E aí, essa energia ela vai ser dissipada em forma de calor, ao invés de forma de ATP. Bem, então, continuando falando das gorduras, né, que a gente falou aqui da gordura marrom, agora falando da gordura branca. Então, aqui a gente tem o tecido adiposo, onde a gente tem um receptor de membrana que se liga o glucagon, que é um hormônio secretado lá pelas células alfa do pâncreas, é a nossa molécula sinal, que nesse momento ela sinaliza uma mobilização de gordura, tá? O glucagon, ele vai ser secretado, né, em horas de jejum e vai ativar aqui uma mobilização onde esse receptor ativa a proteína G ativa a adenilato ciclase, essa proteína adenilato ciclase, é um mensageiro secundário, ela vai transformar, ou seja, vai ocorrer uma hidrólise, uma conversão de ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico ativa a proteína PKA, que é a proteína dependente de AMP cíclico, que a gente acabou de ver, também conhecida como AMPK. A PKA ativa lipases sensíveis ao hormônio. O que ela faz? Ela fosforila essas lipases, tá? Então, essas lipases vão ser fosforiladas, e aí essa fosforilação ocorre uma quebra de uma das perilipinas, tá? São proteínas que estão circundando aqui a minha molécula de gordura, uma molécula que contém inúmeros triacilglicerol. E uma cascata de reação vai ocorrer. O triacilglicerol vai sofrer uma reação de uma enzima específica, liberando um ácido graxo e se tornando diacilglicerol. Esse ácido graxo vai ser levado pela albumina sérica na corrente sanguínea até os órgãos que estão sendo necessários energia, nesse caso é um miócito, uma célula do músculo. Esse diacilglicerol que restou vai passar por mais uma reação, se tornando monoacilglicerol, liberando mais um ácido graxo, e esse ácido graxo também vai ser transportado na corrente sanguínea pela albumina. Por quê? Porque o ácido graxo não pode ir
livremente pela corrente sanguínea, uma vez que ele é extremamente hidrofóbico. E o glicerol, que está aqui representado em azulzinho, que é a minha cabeça polar aqui, né? Ou seja, a parte que tem afinidade com a água, uma vez que é um álcool, esse glicerol ele vai ser destinado à gliconeogênese, tá? Ou à glicerogênese, que é a geração, né, de açúcar, de glicose. Bem, e agora, lá no músculo, o que vai ocorrer com esse ácido graxo que entrou pelo transportador de membrana? Esse ácido graxo vai ser degradado pela beta-oxidação lá na matriz mitocondrial, entrar na cadeia transportadora de elétrons, né, cadeia respiratória, formando molécula de ATP e liberando CO2. Então, ele foi completamente oxidado. Já o tecido adiposo, além dessa função de armazenamento de energia que a gente tanto conhece, ele também é um órgão endócrino. Ele tem a função de produção de adipocinas, que são informações que vão até o cérebro e mobilizam aí comportamentos alimentares. Em outros tecidos vão mobilizar reserva para que ocorra essa homeostasia, ou seja, essa manutenção da massa do corpo, tá? Então, quando esse tecido adiposo aumenta, ele vai liberar leptina, essa leptina vai inibir o consumo de alimento e, consequentemente, a síntese de gordura. E nisso, né, na via oposta, vai ocorrer a oxidação de gordura, a quebra de gordura, tá? Então, vejam bem, tecido adiposo libera o hormônio leptina. Leptina é um regulador aqui do comportamento alimentar, tá? Então, não vai ocorrer síntese de gordura. E é um estimulador da beta-oxidação, ou seja, da degradação dessa gordura para produzir energia e também calor, né? Isso a gente até sempre comenta, né, que os gordinhos sentem mais calor, suam mais, os magrinhos têm mais frio, e isso é fisiologicamente comprovado através do metabolismo do lipídio.